A treta da semana que você vai ver nas redes sociais, no seu WhatsApp, talvez Facebook, caso alguém ainda use isso, é a Alfacom, que se trata de uma escola preparatória para exames de seleção para policiais militares e federais. Não é a primeira vez, a propósito, que a Alfacom e seus controversos professores são alvo de polêmica na internet. Em julho de 2018, então, o candidato Jair Bolsonaro gravou uma espécie de salve para enviar para os alunos do curso, prometendo a eles que, se eleito, daria posse a todos quando esses presumivelmente forem aceitos nos exames de seleção e tal. Pelo que eu entendi, existe algum tipo de proximidade entre a família Bolsonaro e Evandro Guedes, que é o dono, o fundador do curso. A gente vai abordar isso daqui a pouco também. Então talvez tenha rolado lá um pedido para o cara mandar um salve para os alunos. É notório que o pessoal, entre a classe policial, alguém com propostas como a de Jair Bolsonaro, de encarar a bandidagem com firmeza e tal, naturalmente ele tem muito apoio entre essa classe, então é compreensível, embora fica um tom meio esquisito, especialmente porque recentemente, com o anúncio que o governo vai abrir mais vagas para a polícia e tal, esse vídeo foi compartilhado mais uma vez, que fez muita gente achar, inclusive eu mesmo à primeira vista, que era um vídeo recente. Então, tipo, o presidente demonstrando favoritismo para um negócio privado dessa forma, faz a gente pensar o que pode estar acontecendo nos bastidores, algum tipo de conflito de interesses e tal, mas não era o caso. O vídeo é antigo, de antes da presidência de Jair Bolsonaro. Mas, por causa disso, esse vídeo está sendo trazido à tona mais uma vez. É um dos motivos pelo qual a Alfacom tem sido alvo de controvérsia recentemente. Mesmo na época, antes do Bolsonaro se eleger, muitos acharam que não pega muito bem o cara que está candidato a alguma coisa, está prometendo algo para um grupo de pessoas, caso ele seja eleito. Muitas pessoas interpretam isso como algo próximo de venda de votos, que não é exatamente, mas eu realmente não acho que é o caso. Eu acho que o Bolsonaro é simplesmente um tiozão sem noção. Ele não manja de decoro, ele não manja de qual é o comportamento esperado dos cargos que ele ocupa, ou na época almejava ocupar. Então ele nem para pensar que isso não é a coisa mais apropriada para um candidato fazer. Mas enfim, é mais por... Eu encaro isso aí mais como um vacilo de burrice do que de corrupção ativa. Eu não acho que ele estava querendo comprar os votos daqueles caras, eu acho. Talvez esteja passando pano demais pro Jair ainda aí. Naquele mesmo ano e no mesmo mês, Eduardo Bolsonaro, novamente no contexto da Alfacom, causou polêmica mais uma vez, porque foi lá, durante uma aula da Alfacom, que ele deu a infame declaração de que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastava um cabo e um soldado. Não precisa nem de um jipe, ele falou, só um cabo e um soldado. Por que ele falou isso na época? Isso é uma parte que muita gente não se aprofundou para entender o que estava acontecendo, o contexto. Não para passar pano, porque uma declaração como essa é absurda e é um atentado moral, digamos assim, a instituições democráticas. Por mais que você odeie o STF, a gente vai falar sobre isso também, um filho de um candidato favorito, tipo, visto como favorito para ganhar a eleição, falando assim, especulando, para fechar o Supremo Tribunal Federal é muito fácil, é uma coisa preocupante. Mesmo assim, eu acho muito interessante compreender o contexto do que estava sendo dito, porque eu acho que gera uma conversa um pouco mais interessante do que só ficar, nossa, você viu que ele falou de fechar o Supremo Tribunal? Eu quero entender por que ele falou aquilo. Não para justificar, não para passar pano, não para relativizar, mas para entender qual era o contexto que estava sendo conversado ali. E o contexto é o seguinte, numa aparente sessão de perguntas e respostas ali durante a aula na Alfacom, um aluno teria perguntado, porque ele pergunta, você vê isso no vídeo, ele pergunta a Eduardo Bolsonaro, e se o Supremo Tribunal tentar de alguma maneira barrar Jair Bolsonaro de tomar a posse da presidência caso ele ganhe, né? E aí Eduardo Bolsonaro basicamente fala, cara, quem é o Supremo Tribunal Federal perante a vontade popular? Você acha que se a gente... Olha o perigo do que ele está falando. Você acha que se a gente mandar prender um ministro do Supremo, vai ter comoção popular, milhões de pessoas na rua mandando soltar o Gilmar Mendes? É muito assustador que esteja se debatendo isso. E se a gente prender um ministro do Supremo? Novamente, por mais que você odeie o Supremo Tribunal Federal, isso é uma declaração muito leviana e muito perigosa. Eu não sou nenhum fã do Supremo Tribunal Federal, desde aquele episódio, teve muitos outros, mas naquele episódio em que o Ricardo Lewandowski foi abordado por um advogado num voo entre, acho que São Paulo e Brasília, e aí o cara só falou, olha, o Supremo Tribunal é uma vergonha para o país, ou algo próximo disso, eu estou parafraseando, mas foi mais ou menos isso aí, não foi um tom muito agressivo, ele não xingou o ministro nem nada. E aí quando o cara chegou em Brasília, ele foi escoltado para fora do avião por policiais federais. Olha só, na época, a assessoria do ministro falou que o advogado havia injuriado a instituição do Supremo Tribunal Federal, só porque ele literalmente falou que é uma vergonha. O cara foi escoltado para fora do avião por policiais federais e ficou detido prestando depoimento, porque ele falou que o Supremo Tribunal é uma vergonha. Só isso. E como é que foi? O que eles falaram? Injuriado
a instituição do Supremo Tribunal Federal, como se uma instituição fosse uma pessoa. Se você já acha, meus amigos ANCAPs que ainda estão por aqui, se você acha que crime contra a honra de uma pessoa já chega a ser ridículo, imagine então a uma instituição. Em uma outra ocasião, a Alphacom foi alvo de controvérsia mais uma vez por causa de um trecho de uma aula ministrada pelo seu fundador, Evandro Guedes, que popularizou no WhatsApp. Eu realmente vi através do WhatsApp. O cara fala que, primeiro ele fala que quando você passar para a polícia militar, você vai dar carteirada em qualquer puteiro, com a pistola, o distintivo e tal, você vai ser o fodão, macho alfa e tudo mais. O que, infelizmente, não deixa de ser verdade, o que ele está falando é verdade, é um fato do mundo. Certamente é um dos motivos pelo qual muita gente ingressa nessa carreira. Pra você ter noção, eu tenho um conhecido pessoal que ele almejava fazer direito, não porque tinha uma vocação na disciplina nem nada, mas porque ele queria mudar para uma cidadezinha do interior, lá no Maranhão onde eu morava, porque ele achava que ele ia ser o rei da cocada preta, ia ser o advogado bem-sucedido, dirigir um carrão, ia pegar todas as minas, ia ser a autoridade onde ele fosse. Esse era o sonho do cara. Eu tenho certeza plena que muita gente que ingressa nesse negócio para seguir carreiras como policial federal ou militar, eu sei que muita gente faz isso não porque sente uma vocação por aquilo, mas porque quer justamente isso mesmo. Então ele tá falando com o público dele porque ele entende, ele claramente tem muitos anos de experiência nesse meio, e ele tá falando com a mesma língua que aquela galera. Ele não tá falando nenhum absurdo no sentido de que quem tá ouvindo aquilo vai falar, não, é isso mesmo que eu quero. Pra mim, ainda soa como absurdo, que essa é a motivação que alguém quer ser policial, mas enfim, talvez porque eu espero muito dos caras que o Estado disse, você pode andar armado, você pode dar tiro nas pessoas, você pode parar a pessoa onde ela tá e fazer perguntas sobre a vida dela. Dessas pessoas que o Estado tá concedendo todos esses privilégios, eu espero muito. Eu não quero que botem nessa posição o cara que quer chegar no puteiro com distintivo e pegar uma puta de graça. Acho que é isso que ele estava ensinando, não sei. No vídeo, o Evandro fala que ele estava fazendo ali a escolta, segurança no estádio, creio que era o Maracanã, tava rolando um Fla-Flu clássico, né? E aí ele fala que o capitão falou, olha, você tem que ficar olhando pra geral, pra arquibancada, pro pessoal aqui, não ficar olhando pro jogo. Aí ele fala, pô, mano, tô no estádio, tá rolando Fla-Flu, vou olhar pra onde? Vou olhar pro jogo. Aí ele confessa que ele estava basicamente abandonando o exercício do que ele foi feito ali, que ele tá sendo pago ali por você pra fazer. Eu ia falar eu e você, mas eu não moro no Brasil e não pago imposto no Brasil. Então, isso que é tão absurdo isso. O vídeo começa ele falando que a motivação aparentemente tanto para ele quanto para outras pessoas que estão ali assistindo as aulas é pagar de macho alfa no puteiro com distintivo e a arma. Aí ele fala que no exercício da profissão ele tá basicamente usando a sua posição ali de estar no estádio de graça para assistir o jogo e não tá prestando atenção na arquibancada. Aí ele fala que alguém, um favelado, ele diz, mijou numa latinha de Coca-Cola, jogou nele, a parada explodiu nele, mijo pra todo lado, ele fala pro capitão, e aí o capitão diz, quem foi? Foi alguém ali no meio. Aí ele fala, separa daqui pra cá e dá porrada em todo mundo. E aí ele fala que essa foi a primeira vez que ele fez um exercício de crueldade, de dar porrada nas pessoas, e fica muito claro pelo contexto que ele tá falando, que claramente não foi a única, e é uma coisa que ele gosta pra caramba. Novamente, eu acho muito curioso que o estopim do que aconteceu é um episódio em que o cara admite que simplesmente abandonou o exercício da função para ficar ali se beneficiando da posição que foi concedida a ele por causa da carreira dele, que é uma coisa, como eu falei, que é uma cultura que ele parece realmente cultivar abertamente ali nos cursos da Alphacom, porque não é a primeira vez que ele fala algo assim. Me parece que ele está tentando motivar os alunos, é uma tática de professor de cursinho. Eu não diria que é uma boa tática. E a polêmica dessa vez, envolvendo mais um professor da Alphacom, envolve o Norberto Florindo Júnior, que é, como muitos dos instrutores, talvez todos os professores lá da Alphacom, ex-policial militar, que foi expulso da corporação em 2009, se não me falha a memória. E ele fala que ele é o cara que tem, talvez ele não seja o cara mais expert em direito penal e outras coisas, outras disciplinas que o curso aborda, mas ele foi o cara que mais desceu porrada, que mais matou pessoas. Ele fala com tranquilidade que quando ele chegava na favela, nessas áreas periféricas, ele chegava chacinando geral, homem, mulher, criança, tudo. Qual a justificativa do cara? Filho de peixe, peixinho é. Então, se tem uma criança numa área periférica, e ele já decidiu que o pai e a mãe são bandidos porque sim e pronto, então essa criança vai ser bandida também, então tem que matar mesmo, não vai dar chance pro diabo. Acho que ele usa uma expressão mais ou menos assim. Eu tenho um certo receio, eu vou falar pro Daniel, depois quando o Daniel chegar aqui, eu vou decidir se a gente coloca trechos do vídeo ou não, porque depois da treta lá vou mencionar a quem não deve ser mencionado, vou falar não. Depois de certas tretas, pessoas que eu comentei aqui no YouTube, e eu usei vídeos disponibilizados pelas plataformas dessas pessoas e tomei strike, né, e o vídeo foi tirado do ar, e eu não tinha o vídeo salvo em backup, e aconteceu meses depois do upload, então perdeu-se tudo. Eu tenho um certo receio de incluir aqui vídeos em situações em que eu tô criticando alguém, porque eu sei que essa galera não se intimida em usar as ferramentas de copyright do YouTube para derrubar um crítico. Então, Daniel, talvez a gente não bota vídeo, faz um desenho no Paint aí, faz sabe, no tribunal não pode ter câmera, né, em alguns tribunais. Aí os caras levam os caras para ficar pintando, desenhando os acusados, o juiz ali. Vou ter que fazer isso aqui no canal, pelo amor de Deus.
eu vi que muitos defensores desses caras, né? Porque sempre tem defensores do indefensável, mano. Você vai ser advogado do diabo de graça, mano. O diabo tem advogados o bastante, mano. Não faz isso não. Tem gente falando o seguinte, não, mas easy é porque isso é tática usual de professor de cursinho. Eles montam todo um personagem e dão exemplos toscos de coisas fictícias só para ajudar a fixar certos conceitos jurídicos relevantes aos crimes, os supostos crimes que aquele personagem estaria cometendo na situação descrita. E de fato, eu encontrei pelo menos uma situação em que isso é verdade. Tem um vídeo, um trecho de um vídeo, que novamente eu tinha separado tudo aqui pra botar aqui, mas eu percebo agora que se eu ficar usando esses vídeos, isso aí cair na mão desses caras, vão me dar strike no YouTube, aí eu fico com certo receio. Mas eu vou tentar incluir os links aqui na descrição se eu lembrar tudo. Tem um vídeo em que Evandro Guedes está dando lá um exemplo para mais ou menos ilustrar a diferença entre o feminicídio e um assassinato convencional. E ele fala, você tá cansado de mulheres, então vai ficar com um... Eu tô usando o termo que ele fala, eu sei que é um termo que a comunidade considera transfóbico, mas tô apenas falando o que ele falou. Vai ficar com um travecão, né? Você tá lá metendo o travecão e aí você dá um tiro na cabeça. Olha o exemplo que o cara tá, mano. Tudo bem. Deve dar um tiro na cabeça da pessoa trans lá, né? Travesti. Isso foi feminicídio ou não foi? Aí ele explica que se a pessoa, né, no caso, a pessoa trans ali, a travesti, fosse operada, seria feminicídio, porque não tem pinto. Mas se não, não seria. Eu não sou advogado e não entendo os pormenores da lei relativa a isso, então eu não sei nem se o que ele está falando está certo. Mas nesse exemplo específico, de fato, ele está claramente dando um exemplo fictício para ilustrar a diferença entre um tipo de assassinato e outro tipo. Mas esse caso, pelo que eu notei, é exceção. Todas as outras histórias que eu vi sendo relatadas, tanto pelo Evandro quanto pelo Norberto, nesses vídeos que ficaram infames, eles estão claramente lembrando de coisas que aconteceram, que eles foram protagonistas de fato. Eles não estão dizendo, olha, se eu tivesse feito assim, qual código, né, qual artigo do Código Penal eu estaria infringindo? Exatamente, Tuba, parabéns, é isso mesmo, artigo blá blá blá. Não era isso. Tem ocasiões em que ele olha pro lado do palco, né, e aí ele fala pra alguém, essa história aqui tu conhece, essa aqui tu sabe o que foi. E aí ele vai e conta como ele deu porrada em alguém, jogaram, tem um vídeo do Norberto que ele fala que ele foi xingado ou levou uma cuspida de um dos presos, aí ele pegou uma daquelas flashbangs, que eu esqueci o nome em português que ele fala no vídeo, e ele jogou dentro da cela, algo que não é recomendado, e disse que todo mundo se fudeu lá dentro e tal. E isso são coisas que claramente aconteceram. Se eles forem falar agora, se baseando nessas histórias fictícias que eles usam como exemplo, não, gente, é porque a gente sempre usa exemplos fictícios, a gente não fez nada disso não. Esse Norberto tem um vídeo que ele fala claramente, com todas as letras, eu fui quem mais matei, tem mais, acho que ele fala, tem mais de 20 assassinatos que estão lá, tudo detalhado, que a corporação sabe que ocorreu, e outros 30 que não foram bem documentados, e eu não tô nem aí porque já prescreveu tudo. Você me falar, porque, porque, olha, o Evandro, tá vendo esse vídeo aqui que o Evandro tá usando um exemplo fictício que não aconteceu? O que o Norberto tá falando não aconteceu não, mano, isso aí é só... Não, mano, não, isso é covardia, isso é covardia. Isso é se acovardar das consequências do que você tá falando quando você dá agora... Porque eles sentem a segurança no que eles estão falando, porque, novamente, isso é a parte preocupante. Eles estão falando isso com aspirantes da polícia e ajudando a cultivar uma cultura de que isso é o normalizado. Tem que dar porrada mesmo, tem que matar criança mesmo, porque é filho de bandido, vai ser bandido, então tem que matar mesmo. Isso é preocupante, é bizarro ver isso. Aí agora que essas declarações, que antes rolavam apenas num ambiente em que elas são normalizadas, estão saindo para o público maior, aí vinham os defensores falar, não, isso aí são só exemplos fictícios, é tudo mentira, são só... Não, mano, isso é covardia. Olha só. Se você vai falar essas paradas, encare o BO, irmão. Não vem dar pra trás, não vem perder na farofa, não. Você matou um monte de gente ou não matou? Você matou criança ou não matou? Fala aqui na chincha mesmo. Você não é um machão fodão? É o cara fica todo cantando de galo. Não, porque talvez eu não entenda mais de direito penal aqui, mas eu fui o que mais matei, o que mais entendo da bandidagem. Eu tô entendendo muito bem por que você é tão familiarizado com a bandidagem, brother.